Começar o episódio 3 do culto. Hoje falando de desobediência, anarquismo, rebeldia, revolta e outros tópicos que tangem a natureza humana. Aquele dia de merda, vamos falar disso. Não, tá foda. Essa semana está complicada. Essa semana foi é terça-feira, é aquele meme, né? Essa semana foi muito difícil. É terça-feira, capitão. Terça-feira, às 7 horas. Mas a semana começou bem já. Hoje é o dia pra soltar o verbo e falar. E tentar arranjar ordem em toda essa natureza desordenada da vida, né? Acho que é inevitável. Faz parte da vida humana aceitar que a gente não tem controle, né? E não ter controle sobre as coisas. O que é muito difícil, né? Esse descontrole da vida é a parte mais difícil de aceitar da própria vida. E quando tu começa a caminhar com Cristo, tu tem que aceitar que Ele tá no controle de tudo. E às vezes dá uma vontade de segurar, né? De não ceder esse negócio. Interessante isso. É um negócio de fazer com a própria mão. A gente não tem esse controle, não tem muito o que fazer. Porque às vezes dá vontade de... Nossa, acabar com tudo. Não acabar com tudo não, mas pegar, macetar alguém. E é difícil isso. É complicado. E aí, Léo, chora um pouco. Chora as pitangas aí, fala um pouco do Caim. Caim matou Abel. Vai lá, reflete um pouco sobre isso. Caim matou Abel porque era imbecil. Vamos começar por esse princípio. Hoje eu tô desses. Perfeito, um pouco. Hoje eu tô desses, cara. Por que Caim matou Abel? Inveja, cobiça, raiva. Porque ele era um imbecil. Hoje eu tô muito poucas ideias. Sim, mas por que ele era um imbecil, cara? Cara, porque pensa, ele era um cara que ele tinha acesso total a Deus. Poucos homens na Bíblia tinham acesso a Deus. A Bíblia não fala que veio um profeta, que veio alguém e falou para Caim. Foi Deus que falou com Caim. E ainda assim ele estava tão pistola com tudo que estava acontecendo na vida dele, que quando Deus pergunta para Caim onde está Abel, ele fala, sei lá, onde ele está. Poucas ideias com Deus, cara. Já parou pra pensar? É o primeiro cara na Bíblia que dá uma resposta atravessada. Não, ele dá uma resposta atravessada pra Deus. Ele fala, e eu vou saber? Eu nasci colado com ele? Parou pra preparar nisso? É o primeiro cara que fala atravessado com Deus, cara. E quantas vezes a gente já não fez isso? Na nossa caminhada. Isso acontece bastante também, cara. Não somos tão diferentes assim. Não. É que a gente não matou ninguém, eu acho. Allegedly, nunca matamos ninguém, mas... Espero que não. Mas é da nossa natureza, né, cara? Quantas vezes a gente já não falou atravessado? E nem só isso, fazer aquela oração meio atravessada também, que dá uma... Mas eu acho que a oração atravessada, a oração de desabafo, eu acho que ela é válida. É? Eu acho que sim. Tipo, Deus, essa situação horrorosa, essa porcaria que eu tô vivendo, eu não consigo entender, nada muda. Eu acho que é um desabafo pra Deus. Como você vai desabafar com teu pai. Eu acho que isso é importante na vida do cristão. Saber rasgar o verbo, né? Saber, tipo assim, colocar a ira pra fora, não de uma forma desrespeitosa com Deus, né? Mas vomitar essas coisas pra fora, colocar pra Deus realmente o que tá dentro da gente, leva pra um lugar, eu acho, verdadeiro, né? Diante de Deus. Porque se tu tá na merda, tu vai falar, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque eu não matei ninguém. Eu não tenho esse estado de espírito. Eu não cheguei nesse ponto. Eu não consigo. Eu não consigo, sabe? Agora eu falo assim, cara, como é que tu deixa um desgraçado desse cruzar o meu caminho? O que tu quer me ensinar? Né? Igual os problemas que eu tô passando ali pra resolver. Eu falo, cara, o que tu tá querendo me ensinar com isso? Porque eu não tô conseguindo entender. Tá me ensinando a pagar os boletos? Tá me ensinando a pagar a cagada dos outros? Né? Tipo assim, eu acho que botar isso pra fora, ser verdadeiro, sem ser ofensivo com Deus, que eu acho que esse é o ponto, Sim. né? Você não pode querer transferir a culpa ou querer intimidar Deus com a tua oração. Todo o perrengue antecede uma lição. Eu acho que às vezes a gente romantiza um pouco os perrengues da vida, porque tem coisas na vida que vão ser só situações ruins. Eu acho que daí é da nossa natureza tentar transformar a coisa ruim num negócio bom. Mas eu já tive experiências na minha vida que foram só experiências ruins. Eu não aprendi nada, eu não ganhei nada, eu só fiquei triste, ou eu só me abalei, ou eu só... Então, quando tu vem com esse negócio de querendo ensinar, eu me questiono realmente se todo o perrengue, toda coisa ruim antecede uma lição. Eu acho que muito tu tem que aprender a fazer do limão uma limonada, né? Ter uma flexibilidade maior e
Mas esse negócio de uma lição parece muito RPG da vida, sabe? Muito... Tô passando por uma quest, no final eu vou ganhar Gold e XP. Às vezes tu só perdeu Gold, só perdeu tempo e não necessariamente ganhou alguma coisa com isso. Eu acho que é romantizar um pouco os problemas essa visão. É que eu olho pra isso um pouco como Deus comigo. Uhum. Entende? Então assim, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Então, se todas as coisas, aí eu levo para um lugar de todas as coisas. Sim. Né? Que é o que me faz ter certeza de que, cara, ainda que esse perrengue possa me levar à morte, vai cooperar para o meu bem, porque eu confio na soberania de Deus. Entende? Sim. Eu acho que Deus não vai ser um vacilo, vai ser, vou deixar ele se arregaçar, porque faz parte da vida, sem propósito nenhum. Entende? Uhum. Eu acho que é muito mais uma perspectiva de olhar com olhos de, Deus, ele pode me ensinar ou Deus vai falar comigo. Porque é aquela parada que o nosso amigo que tem o dom da fé, o Ivan, fala, né? Ele tá aqui do meu lado, cara. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que quando joga isso pra ele, é muito mais buscando uma perspectiva do cara. O que tu tem pra me ensinar com isso? Ou o que tu acha disso, né? Poder ouvir um pouquinho mais. Será que, né? A voz do além. A voz da minha cabeça. Será que... Não, né? não vamos mandar o nome? Vai ser a consciência do Consciência culto. A consciência, do a voz oculta. Fala, Essa consciência. responsabilidade, né? Porque assim, quem tem filhos, né? Eu tenho filhos, vocês ainda não têm. E aí Deus como pai, eu fico pensando, será que... Deixou a pergunta e vocês vão com ela. Ele está querendo ensinar uma lição ou às vezes ele só está deixando a gente aprender? Nossa! É verdade, porque se tu fala pro teu filho não coloca a mão na panela quente, assim, por exemplo, né? Não coloca a mão na panela quente. Uma hora tu vai deixar ele colocar lá, se não for atentar contra a própria vida, né? Colocar e ver que realmente se machuca e é. Então será que o que nos coloca nos perrengues não é desobediência? Outro... Sim. Será que se eu tivesse escutado mais eu não teria passado pelos meus perrengues? Aí eu acho que eu tenho que concordar contigo com as tuas duas respostas, a anterior e essa. Que as merdas vêm, acontecem com a gente porque elas acontecem. Sim. E umas acontecem por desobediência. No mundo tereis aflições. Mas tenho de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aham. Né? E também outro versículo fala, né, que essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada sobre as nossas vidas. Cara, que cena linda. Eu tô com 2 titãs da fé aqui, né, cara? Um completando a passagem do outro, glória. Mas assim, tipo, se a gente for parar por aí, eu acho que assim, né, tem coisa que acontece porque a gente é desobediente, porque a gente é imbecil. Sim. Né? A Bíblia diz do que clamamos são dos seus próprios pecados. Sim. Mas tem coisa que, o cara tá com câncer. Pô, às vezes o cara não fez nada. O cara não fumou e o cara tem um câncer no pulmão, que pode acontecer. Sim. E aí eu acho que nesses momentos que são mais críticos, é onde Deus ele permite, mas o fato de eu não estar sozinho é que me leva para esse lugar de, cara, o que tu quer me ensinar com isso? Entende? Sim. Talvez pode ser romantizar um pouco, mas eu não me sentir abandonado. Porque isso me leva para um lugar muito seguro. Apesar da situação ser horrorosa, ser tenebrosa, eu não me sinto abandonado. Entende? Sim. Porque ele está comigo. Meu, mas o teu carro, tu aprendeu alguma coisa com toda a situação envolvendo o teu carro? Pra quem não sabe, lá tá com o maior perrengue com o carro. O carro tá virado do alho. E toda semana é uma surpresinha nova, não Kinder Ovo já. Cara, eu acho que sim. Eu tô aprendendo algumas coisas. Sim. Por exemplo, eu tô aprendendo a não confiar 100%. Né? Peguei o carro e aí, tipo, eu não sabia de uma situação, peguei na confiança. Né? Então, cara, tipo assim, puxar isso um pouco, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou, que sentiu da parte de Deus, então eu também ouvi um cuidado de Deus, ele falou, cara, você não tá sozinho, entende? Sim. O a mais que eu gastei é o a mais que tá entrando esse mês também. É que é um a mais que ia sobrar, esse a mais foi todo no carro, entende? Sim. Então, assim, foi um livramento de Deus da viagem na estrada, que o maior BO, né, fiquei sem fluido de freio no dia que eu ia pegar a estrada, uma viagem de 700 quilômetros, aconteceu na porta lá do La Rica. Sim. Entendeu? Então, assim, eu consigo ver a mão de Deus em várias coisas, né, cuidando, preservando, mas é horrível.
que é só prejuízo. Entende? Mas quando eu levo pra esse lugar, eu começo a parar de pensar de que tudo isso é uma bosta e de que no meio da minha aflição, Deus de alguma forma tá cuidando de mim. Tá me ensinando algo, tá me fazendo crescer com essa experiência. Ou posso só passar por ela e no final dela falar isso foi uma porcaria, um lixo, meio tenebroso, ou posso terminar o mês e falar, cara, cresci de alguma forma. Cresci com isso, consegui ver Deus agindo nisso, consegui ver Deus me livrando aqui. É pegar o limão e fazer limonada, né? É. Eu acho que senão a gente perde um pouco isso e aí a gente fica na mão do mundo. Faz muito sentido, sim. Porém, eu realmente... Cara, eu realmente me questiono esse negócio de apresado, de fé, de... É muito difícil aceitar que ele tá no controle de todas as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade em ficar nesse negócio de... Será que eu não podia ter feito alguma coisa? Será que eu não podia ter aberto o carro no meio e consertado? Será que não... Sabe, às vezes eu fico me questionando esse tipo de coisa que... Porque, às vezes, eu também me pego indo pra um lado que, por exemplo, se tudo tá na mão de Deus... O que eu vou fazer, sabe? Eu já me peguei várias vezes de... deu esse problema com o meu estágio, né? Que mudou o dia do meu estágio. Eu podia não fazer nada e deixar rolar. Será que não era pior do que tentar consertar e mudar as coisas com a minha própria vontade? Eu me pego muito questionando nisso, porque existe o problema, né? Como tu vai resolver ele é muito, muito pessoal. E só orar pro problema deixar de acontecer, eu não acredito muito que é assim que a banda toca. Como tu lida com esse tipo de coisa? Como que tu pensa dessa situação? Porque, ok, Deus está no controle de tudo e... Só que não dá pra relativizar isso ao ponto de eu não preciso fazer nada porque Deus está no controle de tudo. Mas qual é a linha de que eu devo agir e a linha de que ele vai controlar? Isso eu me pego muitas vezes questionando nisso. Porque a minha mãe tinha um ditado, bem mãe, né? Não adianta tu estar numa jaula com um monte de leão e pedir pros leões não te devorarem. Tu vai ter que correr do leão. Ela tinha essa... Hoje em dia, num ponto megalomaníaco de fé que eu me encontro, eu acredito que se eu orasse pros leões pararem e se fosse da vontade de Deus que eles parassem, eles parariam. Tá. Temos uma passagem para isso e temos um ponto de vista também de um outro versículo. Qual é a minha linha de ação, de controle, no descontrole? É porque, assim, a fé na soberania de Deus, que Deus é Senhor, é a passagem de Misael, Ananias e Zacarias em frente à fornalha de fogo. De fogo ardente, né? Sim. Que diz: pode o Senhor nos livrar ou não nos livrar, saiba o Senhor que não nos dobraremos mediante a estátua. Sim. Tá? Isso é uma fé com um posicionamento. Que não é fé que ele vai me livrar, é fé que ele é Senhor da minha vida. Sim. Esse é um ponto, né? Agora, se está tudo na mão de Deus, o que eu vou fazer ou não? A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Né? Então, você ter uma fé sem ter uma ação, ela é morta, ela não vale de nada. Entende? Porque Deus age a partir das nossas vidas. Entende? A tua fé, se ela não tem uma ação, ela é teórica. Entende? Sim. Quando a minha fé, ela se externa em ações, é onde o agir e o mover de Deus, ele começa a vir sobre a minha vida de alguma forma. Entende? Onde o resultado pode não ser satisfatório para aquilo que eu gostaria, mas eu consigo ver que Deus, ele ainda é Senhor na minha vida. É como, cara, eu aceito correr o risco do prejuízo por confiar aquele Deus na minha vida. Dá para entender? Dá. Um pouco isso? Sim. Tipo, tá na mão de Deus, tá, cara? Mas a minha fé que está na mão de Deus não é o suficiente, porque ele fala que a fé sem obras é morta. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá no projeto, né? E as crianças estão passando necessidade e tudo mais. Eu tenho fé que Deus vai prover. Vira as costas e é isso. Valeu. Então, provê aí, Deus. Entendeu? Sim, não chegou. Isso é uma fé morta. É uma fé que me isenta da responsabilidade. Quando Deus fala, cara, eu tenho fé que Deus vai prover. Sim, mas eu tenho que trampar. Mas eu tenho que fazer algo, entendeu? Porque eu não sei como ele proverá. Se vai ser através do meu esforço,
se vai ser através da minha doação, se vai ser através de quem eu vou levar, né? Eu estou agindo para entender aonde que está o centro da vontade de Deus. Eu acho que a gente pode puxar um pouco para esse lado. Qual que é a vontade de Deus para essa situação? Eu preciso buscar entender qual é a vontade, né? Porque às vezes Deus vai prover na tua vida com você trabalhando. Sim. Às vezes Deus vai mandar outro. Às vezes Deus vai perdoar a tua dívida. O cara vai chegar pra ti e falar, Tonico, zerou a dívida, tá tudo certo, irmão. Como acontece? Sim. Ou seja, eu sei que Deus vai suprir. Como? Aí é com ele. Mas eu não posso ficar na cama esperando ele suprir. Entende? Deus abomina isso, na verdade, né? Deus fala que... A inércia é um problema, então. A inércia é um problema. Tá. Porque você fica em cima do morno, você se torna morno. Entendeu? Eu não faço nada. Se você Fala a consciência. pensar que talvez, né, em lugares onde não existe possibilidade de ação, a única saída viável seria uma intervenção milagrosa de Deus. Sim. Em lugares onde existe a possibilidade de uma intervenção física nossa, aí talvez aquilo cabe a nós. E também a questão da fé, para a gente saber aquilo que Deus diz que faz, de quem Ele diz que Ele é, e também do que Ele não se compromete necessariamente a se envolver. Cara, eu acho muito interessante isso. Talvez eu esteja destoando totalmente do tópico, mas me veio na cabeça isso agora de falar, que tu falou do projeto, né? Eu lembrei do projeto. Cara, na minha cabeça é muito alien como essas coisas acontecem. Porque o cara teve um chamado pra fazer... Eu fui visitar esse projeto Nutri. Eles têm Instagram? Já podemos fazer um merchan porque é lindo. Isso. É lindo o projeto que eu fui visitar. Nutri Resgate. Nutri Resgate. Cara, é muito legal. E pra mim é meio alien, assim. Talvez... Não sei se não é porque eu não tenho fé o bastante, ou não é o meu lugar ainda, não sei. Realmente, talvez o que eu esteja fazendo aqui seja o que é pra Nutri. Sabe esse paralelo que dá pra fazer? Mas o cara começou o negócio do nada. Não do nada. Ele tinha uma fé, um padre que tá fazendo esse negócio com as crianças. Mas ele não tinha nada. E as coisas vão acontecendo. Onde tu tira que é um padre? Pastor, não é? É um pastor. Isso, tá bom, é um pastor. Tá bom, vamos fazer esse parênteses. Então, qual a diferença técnica entre o padre e um pastor? Cara, o pastor, ele segue o movimento protestante. O padre, o movimento apostólico romano, do catolicismo. Mas os dois são cristãos, não são? Os dois estão fazendo coisas boas, não estão? Sim, mas são vertentes diferentes. Tá, perfeito. Mas pastor está pra padre, assim como, sei lá, farinha de rosca tá pra farinha panko pra empanar o frango. Vocês estão chegando no mesmo lugar. Tá bom. Mas enfim, o pastor... O policial civil, um policial federal. Dois é policial, mas cada um tá debaixo perfeito, de uma jurisdição diferente. são dois agentes da lei. São dois homens com coração lindo que estão trabalhando. Isso. Não estamos desmerecendo nenhum Não, dos dois. exatamente. Não, mas é engraçado como o padre carrega essa conotação, né? O padre parece um pouco mais sério, na real. Talvez seja por isso que eu pensei nessa ideia. Isso totalmente na minha construção leiga aqui, né? Mas o padre sempre parece... Dá aquela figura quase de RPG, né? O clérigo. Sim. O padre parece muito clérigo. O pastor, eu penso os caras de sapatênis, camisa preta e jeans, com uma bíblia na mão. Essa é a separação. Talvez um monte de gente faça essa separação também, mas... Sim, pode que, ser. vou pedir a bênção do padre. Eu nunca pedi a bênção de um pastor, mas já a bênção do padre. Parece que tem essa... Mas isso vem da escola, né? Do catolicismo puxa mais pra esse... Enfim, é um projeto lindo que esse pastor faz. E ele começou do nada. E ele começou a moldar aquele negócio e foi... Foi crescendo. Foi crescendo, isso é muito... Foi crescendo. E ó, hoje, vamos falar disso então. Hoje a Nutri, ela atende 110 crianças com um custo de mais de 50 mil reais por mês, somente de doações, para manter o projeto, as crianças alimentando, professores, estrutura, né? E todo mês, de alguma forma, Deus ele supre. Acontece, né? Acontece. Isso é muito... Cara, isso é muito mágico, é muito legal esse tipo de agir no negócio. Mas realmente, se ele tivesse só olhado as crianças e falado, Deus cuida. Deus cuida. Mas tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Que ele fala assim, se alguém vem até você pedindo comida, não olhe por ele e mande embora em nome de Jesus. Cara, alimenta o cara. Você é a provisão de Deus. Entende? Sim.
E eu acho que tem um pouco disso. Porque quando você fala assim, Deus está no controle de tudo, a resposta é só dele. Aham. Né? Sim. Agora, quando eu entendo que eu sou um embaixador de Cristo, a resposta é minha. Eu represento o céu na terra. Aham. Né? Então, muitas vezes, eu vou ser provisão na vida de alguém com uma oração, uma resposta de uma oração. O cara tá lá orando, cara, pra que alguém vá lá e dê um abraço no cara. E às vezes, um abraço que tu sentiu da parte de Deus muda a vida do cara. Sim. Né? Às vezes, o cara tá com fome, o cara tá passando mal de fome. É você que vai lá levar um prato pro cara e alimentar ele. Mas olha como uma situação dicotômica é extremamente conflitante, né, cara? É muito difícil separar essa linha do agir, do orar, do... Eu tenho muita dificuldade nesse quesito de realmente saber quando eu deveria intervir, saber quando não, saber... Inclusive saber ficar quieto. Eu acho que às vezes ficar quieto é fazer alguma coisa. É um ato de extrema Sim. sabedoria, inclusive. Eu tenho muita dificuldade nessa área do... Tu acha, tem um versículo saber. pra isso. O tolo se passa por sábio quando fica calado. Isso não sei se foi um elogio ou não. Mas... Não, mas a Bíblia diz que muitas vezes a gente ficar calado diante de uma situação onde a gente vai fazer algo tolo ou falar algo tolo nos torna sábios. Aham. Perfeito, então faz muito Entendeu? sentido. Faz sentido, é eu isso acho que eu o tô silêncio falando. vem de um local de sabedoria. Tem um monte de gente que é bem melhor ficar quieto, né? Essa questão que tu falou da dicotomia, né? Aham. Só pro dicionário, momento... Dicotomia é a diferença de pensamentos entre onde uma coisa é o certo, outra é errada. Uma tem um valor maior, outra tem um valor menor. Isso vem da filosofia de Platão, que é uma visão bem dicotômica. Mundo das ideias, mundo físico. Aham. E como o nosso podcast, né, é Sim. um culto, ele é baseado na fé cristã, isso não é algo que está dentro da cultura cristã, não está dentro do conceito bíblico. Dicotomia não... Não, a Mas dicotomia... a Bíblia é extremamente dicotômica. Céu e inferno, pecado não pecado. A Bíblia é toda baseada na dicotomia. Mas o certo e errado não é dicotômico. São antagônicos. Aham. A dicotomia é colocar em superioridade algo e outra em inferioridade. Aham. Então, quando eu digo que... Mas trabalho, o céu é legal, o inferno é horrível. Mas olha só, se você trabalhar no meio físico, como você está falando, eu não sei quando a gente às vezes fala assim, poxa, dar uma carona para alguém não é um ato espiritual, é um ato físico. Aham. Mas dar a carona para uma pessoa que está precisando é sim um ato físico e espiritual. Dentro do mundo, Aham. dentro da perspectiva cristã, não existe separação. Você como cristão, todo ato físico teu é também um ato espiritual. Sim. Então, quando você Aham. chama alguém para almoçar com você, é um ato físico e espiritual. Quando você vai jogar videogame, um exemplo, Aham. aquilo tem que ser um ato espiritual e físico, consciente em você. Comer é um ato físico e espiritual. Conversar com outras pessoas é um ato físico e espiritual. Porque daí a tua mente e o teu corpo vão estar num caminho só. Então você não come mais agora como alguém que comia uma comida simplesmente para se satisfazer. Você come entendendo que comer também é um ato espiritual, é um ato de adoração a Deus. Você está fazendo aquilo diante de Deus. É porque você não liga, né? Nossa. Você vive naquela frequência. Faz muito sentido. Não, o que vocês falaram faz muito sentido e agora me deu um... Deu um curto-circuito. Nossa, sim, faz muito sentido o que vocês estão falando. É muito verdadeiro. Eu fiquei Porque muito preparado para pensar quando você dessa chama uma maneira. pessoa para jantar, por entender que essa pessoa quer conversar algo contigo, você tem algo para acrescentar na vida dela, você está exercendo um mandamento divino. Aham. Entende? Eu vou almoçar, vou jantar, eu vou tomar um Nossa, café. mas isso coloca muita coisa numa perspectiva bem ruim, hein? Sim. Que eu já fui direto, pro adultério, sabe? Por isso que o adultério é tão... Tão complicado. Agora que tu falou, porque não é só... Porque daí todo Nossa, ato é um ato consciente. Tu levou isso para um âmbito muito mais espiritual e... A Bíblia coloca, pesado que no os rolê. adúlteros não herdarão o reino. Por quê? Aham. Porque você tá... o casamento, ele é um acordo de pacto entre você, a sua esposa e Deus. Aham. Né? Sim. Quando você leva para adultério, você tá trazendo uma ruptura espiritual pro ambiente disso, entendeu? Pois é, por causa disso que o Johnny falou. Sim.
Nossa, esse estalo, assim, foi tipo... Oh, mas a vida fica bem mais pesada, hein? Fica. Aí tu começa a ter uma responsabilidade meio... É que não é que ela Caneco. fica mais pesada, ela fica mais verdadeira. Aham. E se você entende que o fardo de Jesus ele é leve e suave, ela não fica pesada, ela fica leve. Porque os teus valores mudam. Aham. A vida fica pesada Se eu vou querer lutar contra isso. porque os teus valores estão baseados nos planos desse mundo. Aham. Quando os teus valores estão baseados na cruz de Cristo, aí fica leve. Entende? Sim. Tá? Cara, por que eu vou querer te ajudar? Porque Cristo falou que eu tenho que te amar como a mim mesmo. Entende? Sim, não, Ajudar muito é verdadeiro o que mais você tá fácil. falando, só que Amar é mais fácil. colocou as coisas numa outra perspectiva que eu não tinha pensado. Eu realmente não sei o que digerir disso, mas é uma informação que deu uma... Mas na verdade, isso torna todos os atos que você tem agora como cristão muito mais fáceis. Porque também agora tudo pode ser colocado dentro de uma perspectiva espiritual. Uhum. Então, como eu devo fazer isso de acordo com a perspectiva de Deus? Aí você não precisa mais ir pela tua própria perspectiva. Sim. Então, Pô, mas ok, daí o ato de mandar o cara ir pra aquele lugar ficou muito mais pesado. porque Moer Deus- um cara na rua começou a ficar muito mais... As coisas ganharam uma proporção depois dessa fala e desse entendimento que pra mim caiu, essa ficha, assim, as coisas ganharam uma outra proporção. Xingar o cara no LOL... Tá tudo bem. Mano, mas tá tudo bem porque eu quero, mas não tá errado. Isso, mas tá... Isso, ganhou uma outra perspectiva, uma outra consequência do negócio que... não é para gerar um peso. Aham. Na verdade, esse pensamento da quebra da dicotomia dentro da cosmovisão bíblica, vamos Aham. colocar assim, ela leva a gente para um lugar bom, no sentido de que, cara, não é porque você não é um pastor, não é um missionário, não é um ministro de louvor tocando violão lá à noite, que você não está vivendo uma vida espiritual diante de Deus e você não é significativo. Sim. É esse lugar. Aham. Não é para te trazer condenação, mas é para mostrar que não existe escala hierárquica dentro do reino de Deus. É Deus acima de todos e todos iguais diante de Deus. Aham. Então, Somos todos céus. você Sim. como empresário, tudo que você faz como empresário Vai repercutir no reino é espiritual. físico e é espiritual. Sim. E isso deixa as coisas muito mais densas, Sim. né? De certa forma. Sim, não é legal o porque- que tu tá me falando, é bem mais pesado o que tu tá me falando. As coisas ganharam uma proporção, uma consequência que eu não tinha... É porque assim, a Bíblia fala pra gente não levar as coisas pro extremo. Sim, né? Né? Levar pro extremo espiritual da parada, você também não consegue. Sim. Né? Você não consegue. Você se torna um cara insuportável. Né? Por quê? Porque você não tá vivendo no mundo espiritual, você tá vivendo no mundo físico. Aham. Né? Então, assim, o ponto que eu tenho que trazer é se o meu testemunho de vida ele tá sendo de acordo com a cruz de Cristo. Sim. Entende? Eu resumo tudo isso aos 2 mandamentos dele. Cara, ame a Deus e ame ao próximo. Aham. Porque aí tu tira o peso e você traz a leveza da cruz de Cristo. É, mas é que esse, que é a base, já é difícil pra cacete, né? Mas ela é Meu difícil. Deus, Então, essa assim, é legal, ela Deus é é difícil. legal, mas é meu próximo... Então, mas ela é difícil, mas ela é leve. Pô, mas é que quando o próximo te deu uma rasteira cobrando coisa do carro que não devia, quando o próximo mudou o meu horário de estágio... Mas aí, Quando- mas aí o que é amar, Tonico? Que essa é uma parada que as pessoas, elas confundem um pouco. Que é assim, amar significa que eu posso perdoar, Aham, certo? ok. E seguir a minha vida. Sem matar ninguém, ofender ninguém, amaldiçoar ninguém. Aham. Não significa que eu tenho que dar outra chance. Não? Não. Tá, ok, Tá? interessante. essa- Não, é. O perdão... Porque a amar tem uma visão muito romantizada. Não, que exatamente. dá pra Não. fazer um O peso... perdão é, cara... vamos lá. Vamos pegar a mulher adúltera. Aham, Né? Ela foi perdoada por Jesus, certo? sim, Ele falou o quê? Vai e não peques mais. sim. Né? Mas não chamou pra chamou pra andar com ele? patotinha. Pra patotinha. É. Sim. Você tá entendendo? Tipo assim, cara, você vai ter várias passagens que é assim, a pessoa pisou na bola contigo. Aham, O cara, teu brother pisou na bola contigo. Cara, eu não quero o mal dele. Eu não quero que ele morra. Eu não desejo
que ele tem uma doença terminal, pague, sabe? Que ele vai pra merda, que ele fica desempregado na rua. Não. Mas, Não cara, quero perto. que Deus o abençoe. Aham. Mas na minha intimidade não entra mais. Porque intimidade é um lugar muito reservado. É um lugar de conquista, entendeu? Uhum. Você tem que conquistar uma intimidade. Se você quebrou essa confiança, eu te perdoo. Mas aqui você não entra mais. Esse tipo de intimidade você não vai mais ter comigo. Aham. Entende? E tá tudo bem? É isso que as pessoas... você tem que perdoar. Não, cara, eu perdoei. Só não quero mais que ande comigo. Entende? Porque isso é uma escolha. Perdoar não é uma escolha. Aham. Perdoar é uma É obrigação. uma obrigação, sim. Né? Amar não é uma escolha. Amar é uma obrigação, segundo a Bíblia. Sim. Né? Ame é mandamento. Ame Sim. a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim. Certo? Então isso a Bíblia não coloca pra gente como escolha. Sim. Ela coloca como uma ordem. Sim. Né? Porém, ela não fala. Depois que você perdoar, traga-o de volta pra andar contigo no mesmo lugar. Não. É verdade. Entende? Então, Sim. então acho que tem um pouco disso. Cara, o cara pisou na bola comigo, beleza. Mas eu não vou dar chance dele pisar em mim de novo. Tu tem uma chance só. É entender isso? Tu pisou em mim, beleza? Eu te perdoo, vá e não peques mais. Mas eu piso em mim de novo, que a obra ainda não acabou na minha vida. Eu consigo perdoar uma, talvez duas. A terceira vão putar teu pé fora, entende? Não, Porque cada um tem o interessante seu... Muito interessante essa discussão que tu trouxe. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque realmente quando fala ame ao próximo, parece um negócio meio ursinhos carinhosos, assim. Não. É, tipo, vem junto, Care Bears, assim, e vamos viver no arco-íris e comer algodão doce. Mas não, realmente... Muito interessante, muito livre essa visão que tu tá trazendo, inclusive. É porque as pessoas tratam a Bíblia do perdão como impunidade, né? Eu acho que essa é uma visão do mundo. Interessante. Ah, sim. o cara A diferença do perdão e comeu impunidade. todas as mulheres casadas, pediu perdão, tá tudo certo. Não, irmão, não tá tudo certo. Aham, Entendeu? sim. O que ele plantou, ele vai colher. Em vida ou em outra vida? Cara, Como é a visão cristã disso? aí vai depender se o outro marido descobriu, né? Ah. Porque assim, existem várias passagens que falam. Não, porque fala assim, cara, Provérbios fala. Nessa ou na próxima? Sim. Pois é, Não, mas próxima. Não, É, pagar ele vai. No julgamento, não sei lá. Sim, quando- não, quando- pagar quando por a isso ele conta vai. chega. A Bíblia diz Aham. o quê, cara? Que o homem que deita com a mulher casada adúltera, ele está dormindo na sua própria cova. Tá lá em Provérbios isso. Aham. Então, assim, se o maridão pegar na cama, bem provável que ele vá pra vala. E aí tá tudo certo? Não, ele plantou. Não tô falando que ele dá certo. Tô falando Não, que beleza. ele tá colhendo o que ele Mas daí plantou. o marido que mata o cara que tá comendo a mulher dele. Aí ele entrou num outro pecado que é de homicídio. Perfeito, continua sendo tu estaca os pecados. Então eu não isento o cara daí do Não, pecado não, dele. não. O perdão de Deus não isenta a consequência. Te Aham. isenta da morte eterna. Entende? Entendi. Então o cara que matou e o que foi morto, os dois vão pro céu. O cara que adulterou, o cara que matou. Se houve pleno arrependimento diante do Senhor, É que não- ele é juiz. É que o cara que. É que daí. Entende? Mas Mas é que daí o cara tá traindo a mulher. Tá lá naquele momento. Chega Tá. o cara, o sangue sobe, mata, não deu tempo do cara que tava comendo se arrepender. Não. Aí, meu amigo, o justo juiz que vai julgar. Não sou eu. Tá, perfeito. Eu não posso então- dar uma resposta de julgamento, de sentença, se eu também sou réu. Não, beleza, mas Entendeu? então existe um pós-julgamento do que aconteceu. Sim, cara. Porque senão não deu tempo? Sim, não. Tudo que você plantar, você vai colher nessa vida ou na próxima. Tá. Ah, qual vai ser a ordem? Aí, meu amigo, eu não sou o juiz. Aham. Não sou eu que decretou a lei. Eu só Sim. sou réu, só sou mensageiro. Entende? Entendi. Porque assim, Deus nos chama pra ser testemunha, Aham. né? Do amor e do reino. Sim. Do amor, do sacrifício do reino de Cristo. Uhum. Então, assim, algumas coisas não tem como eu falar. Vai depender de todas as circunstâncias que envolvem. Mas que o cara vai colher, ele vai. Perfeito. Porque assim, a lei da semeadura, ela é tão forte que quem não é cristão, quem é ateu, quem é de outra religião, todos acreditam com outra terminologia. Sim. Uns vão O chamar de Sim, karma, o karma é- outros vão chamar de lei do retorno, Aham. né? E por aí vai. Entendeu? Sim. Cara, essa lei, ela transcende Ela- até as religiões. Sim. Entendeu? Porque o cara tá falando, mano, não faz porque... Aí, isso aí fez, vai voltar. Isso aí, uma hora vai voltar. Se vai voltar em doença, se vai voltar pra próxima geração, eu não sei. Mas que volta, volta. Entende? Aí, assim, quando eu me arrependo dos meus pecados, ele joga meus pecados no mar do esquecimento, né? Aham. Quando eu entrego a minha vida, eu alcanço a salvação, mas aquilo que eu plantei, eu vou colher, de bom e de mal.
Entendeu? Sim. E aí as pessoas ficam se culpando. Não, cara, você tá se culpando por quê? Ele já te perdoou. O que você plantou, você vai colher, irmão. Beleza, mas ainda dá um cagaço. Beleza, tu tá perdoado, mano. Então começa uma nova plantação. Esse é o ponto da caminhada. Sim. Planta outra coisa. Entende? Eu não posso mudar o que eu já plantei. Eu só posso plantar daqui pra frente. E, não vou mais dormir de noite, né? Vou tentar fazer um trabalho pouco que eu plantei 26 anos. Mas Deus não é perverso, cara. Sim, beleza, Entende? mas... Se você tá na mas mão se do ele juiz... for só justo, a gente já tem um... já tem um problemão aí. Mas a justiça dele é em amor. Entende isso? Deus jamais vai querer a tua destruição. Sim. Entende? Então, é porque a gente tenta colocar Deus na nossa perspectiva de justiça. Sim. Né? Como eu julgaria tal coisa. Deus não julga como a gente julga, porque a gente é falho, pecador e limitado. Deus não é. Sim. Entende? Então eu tenho que entender o quê? Que a justiça de Deus, que ainda que a punição venha sobre a minha vida por algo que eu fiz, a colheita, vamos ver qual é a punição, uma colheita do que eu fiz, ainda vai ser em amor. É igual quando, por exemplo, o Jonathan deu o exemplo do filho, né? Sim. Cara, não é porque eu apanhei da minha mãe por algo errado que eu fiz que ela deixou de me amar. Sim. Ela não pegava um taco de beisebol e dava na minha cara pra me punir. Entende? Sim. Porque ela quer me corrigir. Ela não quer arrancar a minha arcada dentária com um taco de beisebol. Sim. Entende? Então eu acho que a leveza é entender o que, cara, que Deus ele nos corrige, mas em amor. Nunca com discurso de destruição, entendeu? Porque ainda que o meu corpo morra, a minha alma, o meu espírito, ele vai se manter. Entende? Então, eu acho que é ter um pouquinho essa percepção. Eu não posso ter medo da punição do pai que me ama. Entende? Sim. Porque tanto que a Bíblia diz o quê? Cara, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quando o pecador se arrepende, a festa está no céu. Ele não fala quando você se converte, ele fala quando o pecador se arrepende. Sim. Entendeu? Porque existe mudança e transformação de vida. Então, eu acho que é muito mais olhar o lado do amor do que essa visão que a gente tinha nos anos 90 de que Deus ele é cruel. De punição, cruel, ele pune, ele vai te castigar, ele vai te fazer passar fome, ele vai acabar contigo. Não, cara, Deus não é assim. É mais leve a coisa. Sim. Entende? Só não dá pra achar que tu vai plantar e não vai colher. Nossa, isso já deu bastante pano pra manga. Já não vou dormir de noite pensando nesse tipo de coisa. Mas faz sentido, acho legal a reflexão que é em amor. Mas pode doer às vezes, né? O amor não necessariamente... É porque no amor não tem romantismo. Eu levo muito isso pra minha vida. Assim, eu acho que as pessoas romantizam muito... Qual que é o sentimento, de modo geral? E principalmente o evangelho. Tu acha que as pessoas romantizam o evangelho? Demais. Demais. Que Deus vai fazer os milagres, que Deus não sei o quê. Sabe? Tipo assim... tem uma galera que segue meio Harry Potter, assim. Tipo assim, o evangelho, se tu for ler, cara, tem só sangue ali, muito sangue derramado. Sim. Por amor. De Jesus, você vai ler lá Hebreus 11, que vai falar sobre os heróis da fé, fala que os caras foram partidos no meio, foram crucificados de cabeça pra... Os caras foram, os caras... aconteceu, sim. Entendeu? Tipo assim, cara, pra Bíblia chegar pra gente hoje, pra gente ter acesso, muita gente foi queimada, muita gente foi chicoteada, presa, pra gente ter acesso. Sim. E eu acho que as pessoas olham com uma perspectiva muito de um deusinho protetor, que não deixa nada acontecer, que é bonzinho, entendeu? E o evangelho foi a cruz de Cristo, foi Deus aqui na terra, crucificado, esculachado pela galera, mas que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O carro parece até besteira, olhando dando esse zoom out, né? Aí quem saiu na fila do pão, que é aquilo que a gente estava conversando antes, entendeu? Nossa, quando tu coloca essas coisas em perspectiva, porra. É que tem uma... O meu estágio que seja qualquer dia, né, cara? Quem é você? Entendeu? Quem é você e teu estágio na fila do pão? Pois é, vai andar de Uber, Léo. Nossa. Entendeu? A perspectiva muda muito. Muda, sim. Muda muito. Meu caneco. Seria esse o fardo leve? Quando tu coloca as coisas em perspectiva, tu vê que o teu problema, ele é uma migalha de areia no oásis da salvação, porque realmente... É pequeno. É pequeno. Pois é, eu tava aqui chorando porque mudou meu horário de estágio, tu tava chorando por causa do carro e tendo
Nossa, foi bom isso. Realmente... João Batista teve a cabeça dele cortada numa bandeja, cara. E foi considerado o maior nascido de mulher. Como é visceral o Antigo Testamento, né? Não, é Novo Testamento isso. Como a Bíblia é visceral, então, nossa, meu caneco. Tem sangue. Então, mas é que tá, é Talvez sangue colocar numa bandeja, e amor. Sim, Entende? Porque ele morreu por amor a Cristo. sim. Ele morreu por amor a Deus. É porque assim, tem um conceito de idolatria e adoração. São duas coisas diferentes Sim. na Bíblia. Deus, a gente tem que ter uma relação de adoração. Aham, Fazemos o que fazemos e o seguimos pelo que Ele é, sim. não pelo que Ele pode dar, Sim. não Sim. pelo que Ele vai me livrar. A idolatria é o contrário. Todas as outras divindades Elas vão que me dar alguma existem coisa. fora o Deus bíblico, Sim. eu dou algo para elas Aham, e ganha alguma coisa. e ganho algo em troca. Uma barganha, né? Existe uma barganha. Então, Deus ele não permitiria que existisse isso com ele, porque ele não quer idolatria nem com ele mesmo. Aham, Você não pode idolatrar Deus, você não pode colocar ele num lugar onde você dá algo e ele te dê em troca. sim. Então, por isso esse conceito de que algo deu errado para mim porque eu fiz algo errado e agora vai dar algo certo porque eu fiz algo bom. Existe sim o conceito de colher o que você plantou. Aham, Mas às vezes você faz as coisas certas e tudo dá errado. sim. Entendeu? E essa relação, ela não é uma troca, não é uma punição necessariamente. Às vezes, a tua colheita de um pecado lá atrás, de algo que você plantou, algo ruim, não necessariamente ela vai ser algo ruim. Pode ser uma boa relação que surge na tua vida, pode ser um ótimo negócio que vem surgir, mas que vai te afastar desse lugar de adoração também. Pode te levar para um lugar complicado diante de Deus. Pode Aham. colocar a tua vida, às vezes, num lugar muito confortável, muito bom, que vai fazer você não olhar as coisas como você deveria. Tipo, é a relação. Se você der um soco numa pessoa, tem uma consequência. Uma facada tem outra, um tiro tem outra. Sim. Mas Peraí, todos estão baseados no mesmo princípio da agressão. Algo veio contra você e você foi contra. Aham, Mas a consequência de É cada um diferente. dos atos é diferente. Isso Sim. tu falou que não dá pra barganhar com Deus. Tem uma passagem, cara, que é a mais conhecida de todas, né? João 3,16. Porque ele amou de tal maneira. É um amor indescritível, uhum. né? Que ele deu o seu filho unigênito, né? Ou seja, você não tem como barganhar com o maior sacrifício de Deus, que foi morrer numa cruz. Sim. Como é que você vai barganhar alguma coisa? Fala, quer barganhar? Então tá, me entrega a tua vida. Me entrega a vida do teu filho. Uhum. Não dá pra você competir Sim. com moeda de troca com Deus. Seria Entende? injusto. É, Deus não não dá. é injusto. Não tem o que você Exatamente. oferecer. Sim. Não fosse tem como. suficiente. Não tem como. Por isso que a minha oração ultimamente ela mudou. E justamente nisso. Porque eu tenho medo de que portas se abram, Aham. ainda que maravilhosas. Uma porta vai cara, essa porta vai mudar a tua vida. Essa porta você vai ganhar 100 pau por mês. E seja maldição na minha vida. Que esses 100 mil por mês me afastem da presença de Deus, de tudo que eu creio, que seja destruição para o meu casamento de alguma forma. Aham. Entende? Então, qual que tem sido a minha oração? Senhor, se for para ser bênção na minha vida, e eu for ser bênção na vida da pessoa que está me contratando para o serviço, abre essa porta. Uhum. Se ainda que a porta fosse próspera, for ser de maldição na minha vida, ou eu for ser maldição na tua vida, fecha essa porta. também, aham. Eu prefiro que Deus feche a porta do que ela seja maldição na minha vida, ainda que ela seja maravilhosa. Sim. Entendeu? Porque tem portas maravilhosas que vão te levar à A perdição. destruição, aham. Né? A gente vê a passagem de Ló. Né? Fala que Ló e o seu sobrinho chegaram no momento onde os caras já estavam rachando, né? E ele fala assim, tá, pra onde que você quer ir? Pra lá tinham as planícies lindas, maravilhosas, e por outro lado um terreno totalmente árido. O sobrinho bonitão falou o quê? Vou Pra pros planície. patos verdejantes. Sim. Vou pra lá. Ele chegou lá, tava rolando uma guerra, pegaram ele, as mulheres, as crianças, todo mundo virou escravo e prisioneiro. Aham. E aí Abraão teve que sair de onde ele estava ainda, juntou seus homens e foi lá resgatar o sobrinho. Então, assim, é entender que eu tenho que colocar essas portas na mão de Deus. Sim. Entende?
E não tomar as minhas próprias decisões. Porque ainda que possa parecer maravilhoso, possa me levar para um lugar maldito. E ainda que um lugar mais escasso possa parecer até algo maldito sem esperança, com Deus ele me faz prosperar. Então acho que tem muito mais a ver com esse lugar, cara. Quando eu ando com Deus, ainda que o vale que eu esteja... Ainda que dê esteja problema ágido, com o carro, ainda que mude o horário das coisas, ainda que... Ele nos faz prosperar. Uhum. Porque tá dando problema, mas eu tô prosperando. Pô, eu tô crescendo financeiramente, eu tô crescendo profissionalmente. Estão vindo. Ainda que essas coisas não estejam como eu gostaria. Sim. Então a gente tá avançando. Com Cristo a gente avança. Né? Agora, na nossa força, a gente olha o que os nossos olhos veem. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É sobre isso. É sobre Acho isso. que isso reflete bem sobre fazer as coisas com a nossa própria... a gente tá passando por um deserto árido, né? Tomara que sejam... Em Cristo as coisas vão prosperar e vai dar tudo certo. É isso aí. Todo mundo passa por deserto, né? Mas é uma passagem, é um tempo. Né? E o tempo passa. Então, você não tá sozinho nessa, a gente não tá sozinho nessa, né? Deus tá com a gente. E é isso, Deus te abençoe. Espero que, de alguma forma, isso possa... vir como bênção na sua vida. Porque se for pra vir como maldição, que caia o vídeo, que crache a internet, 404 €, mas se for bênção, obrigado por assistir até o final e fiquem com Deus. Isso aí, tamo junto.